Olá, me chamo Bruna Assunção e hoje eu vou falar sobre a minha pesquisa intitulada como Índice de Vegetação por Diferença Normalizada em Carapixéia e Pecacuanha quando cultivada em malhas coloridas. Aqui no sumário estão descritos os principais tópicos que serão abordados, começando pela introdução. A Carapixéia e Pecacuanha ela é popularmente conhecida como ipeca e é uma planta que produz os alcaloides isoquinolínicos em suas raízes, que são a emetina e a cefalina. Elas possuem propriedades medicinais de grande importância e por isso têm um alto valor agregado. Esses componentes que são produzidos são importantes em muitas composições farmacêuticas, porque eles atuam como expectorante, antidiarreico, antivomitivo, entre outras propriedades. Por isso, essa espécie ela está sujeita a um extrativismo muito grande e, sendo assim, atualmente ela sofre erosão genética. Devido a isso, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos reforça que é extremamente importante promover pesquisas sobre esse assunto, que atualmente são insuficientes. Estudos como esse promovem alternativas do uso sustentável da biodiversidade e o desenvolvimento de novas tecnologias para manter a cadeia produtiva de plantas medicinais. Assim, objetivando contribuir, o presente trabalho buscou avaliar o índice de vegetação por diferença normalizada dessa espécie quando submetida ao cultivo em malhas de sombreamento fotosseletivo, que nesse caso a gente escolheu azul, vermelha e preta, e o pleno sol por 2 dias. Sobre a localização, o trabalho ele foi realizado no campus do Graguatá, na Universidade Federal Fluminense, e ocorreu entre os meses de março a junho de 2020, compreendendo a maior parte do período no outono. Falando sobre o processo, as plantas elas foram alocadas em vasos de 8 litros, contendo solo arenoso, como substrato, e quando elas se encontravam no estágio vegetativo, elas foram distribuídas em 3 casas de vegetação com diferentes malhas de sombreamento, que, como falado anteriormente, foram a vermelha, a azul, a vermelha e preta, com o mesmo nível de sombreamento, que foi o de 70%. Após isso, foram cultivadas por 3 meses nessas condições e, posteriormente, as plantas provenientes do sombreamento de 70% na cor preta foram expostas em pleno sol durante 2 dias. Então, os tratamentos eles foram enumerados como o primeiro sombreamento na cor preta, o segundo sombreamento na cor vermelha, o terceiro sombreamento na cor azul e o quarto, o pleno sol. Foram utilizadas 5 unidades amostrais por tratamento e cada vaso continha uma planta. E elas eram sempre mantidas com a irrigação em capacidade de campo. As plantas com sombreamento de 70% foram consideradas o tratamento controle para as plantas de tratamento de pleno sol, porque essa é a condição de cultivo de pecas mais indicada em ambientes artificiais, porque é a que mais se aproxima com a característica do habitat natural da ipeca, que é de subbosque. Posteriormente, foi feita a análise através do conceito do índice de diferença normalizada e teve aplicação pelo ArcGIS, como descrito por Cho e Ramuelo, na qual foram utilizadas imagens de 5 folhas aleatórias por tratamento. Com os dados que foram obtidos no ArcGIS, foi realizada análise estatística dos valores com o teste de Tuck a 5% de significância. Assim, após a análise, foi possível obter a seguinte tabela, e nessa tabela a gente tem o NDVI, os tratamentos que foram utilizados e as respectivas médias de cada um. O que a gente pode concluir da tabela é que o tratamento controle ele mostrou maior produção de biomassa quando comparado com os outros tratamentos. Os tratamentos do sombreamento azul e o pleno sol não mostraram diferença estatística entre si, tanto que são seguidos pela mesma letra. O tratamento de sombreamento vermelho ele mostrou uma média bem menor e, consequentemente, uma menor produção de biomassa que os demais tratamentos. Essa má produção
em determinados espectros luminosos pode ser devido a algumas características específicas de cada malha. Na vermelha, por exemplo, há picos de transmitância menos expressivos na região de azul-violeta, que tem importante significância no processo da fotossíntese. Já no caso da malha azul, o espectro luminoso permite alterar o crescimento, o desenvolvimento e a aclimatação a condições ambientais das plantas. Então, nesse caso, né, como essa espécie ela possui um habitat natural sendo de subbosque, usar essa exposição de luminosidade em excesso nesses comprimentos de luz específicos demonstrou, né, que essa espécie ela não se aclimatou a essas qualidades luminosas, pelo menos nas condições climáticas que foram expostas nesse estudo. Sendo assim, o tratamento 1, que é o de sombreamento de 70% com a malha preta, que foi considerada o tratamento controle, é o mais recomendado para o cultivo das ipecas, já que demonstrou a maior produção de biomassa que os demais, verificando que os demais tratamentos eles eram muito estressantes para as plantas. Assim, eu encerro por aqui e queria agradecer a atenção de todos. Muito obrigada.